Aviso inicial: antes de começarmos, escreva de onde você está nos assistindo. Desejamos a você uma boa escuta. O apartamento no terceiro andar de um prédio antigo de tijolos aparentes foi deixado para Mirella pela avó Matilde, uma mulher de fibra que trabalhou a vida toda na biblioteca de uma universidade e nunca permitiu que nenhum homem decidisse por ela. A avó era daquelas pessoas que nunca levantavam a voz, mas sabiam falar de um jeito que discutir era inútil. Ela sobreviveu ao marido por 22 anos, criou a filha, ajudou a criar 2 netas e até os últimos dias ia a pé para o trabalho, embora a biblioteca ficasse a 40 minutos de casa. Os pés precisam saber o caminho, dizia ela. Se os pés sabem, a cabeça fica livre para os pensamentos. O apartamento Matilde deixou especificamente para Mirella e não para a mãe dela, nem para a neta mais velha, Isabel. A mãe se aborreceu, Isabel deu de ombros. Na época, ela já morava em outra cidade e a questão do imóvel não a preocupava. A avó explicou simplesmente 6 meses antes de morrer, quando as duas tomavam café na cozinha em xícaras finas com borda dourada. Do lado de fora caía uma chuva fina, as paredes suavam umidade e a avó se enrolava num chale de lã que não tirava de maio a outubro. Mirella, vou deixar o apartamento para você, porque você é como eu, quieta, mas teimosa. Isabel é esperta, ela se vira em qualquer lugar. Você precisa de uma base. Lembre-se, apartamento não são só as paredes, é o chão onde você pisa. Enquanto for seu, ninguém te tira do lugar. Mirella, na época, não entendeu completamente por que a avó falava aquilo. Matilde parecia forte, a cabeça funcionava bem, parecia que viveria mais 10 anos no mínimo. Mas a avó sabia melhor. 4 meses depois, ela foi levada ao hospital com um derrame e não voltou para casa. No enterro caía a mesma chuva. Fina, a mãe de Mirella, não achava o guarda-chuva. As duas se molharam até os ossos e depois tomaram café quente naquela mesma cozinha em silêncio, porque o principal, a avó, já tinha dito em vida. Mirella assumiu a herança aos 24 anos, ainda antes de conhecer Bruno. O apartamento era pequeno, 2 quartos, tetos altos, assoalho de madeira, rangendo janelas para o pátio interno, onde cresciam velhos ipês. Ela fez uma reforma simples, pintou o teto, colou papel de parede novo, lixou o assoalho. As cortinas pesadas da avó bordô com franjas cheirando a casa antiga ficaram. Na cozinha permaneceram os papéis de parede amarelos que Matilde escolhera ainda nos anos 80. Amarelo é cor de casa quente, dizia ela. E Mirella nunca discutiu, nem então nem depois. Mirella trabalhava como editora numa pequena editora de livros didáticos. O salário era modesto, mas dava para comida, roupa, livros e, uma vez por ano, férias no Nordeste. Ela era do tipo que sabia viver quieta e não precisava que alguém enchesse o silêncio. À noite lia aos sábados, ia à feira por verduras aos domingos, ligava para a mãe. Tinha 2 amigas da escola e da faculdade, ambas casadas e sempre ocupadas. Mirella não reclamava nem sentia falta. Estava bem sozinha, mas no fundo sabia que bem não é a mesma coisa que feliz. Com Bruno se conheceram no aniversário de um conhecido em comum, num pequeno restaurante com mesas de madeira e velas em garrafas. Mirella sentou no canto, porque não gostava de barulho. Bruno se aproximou porque adorava. Ele era daqueles homens que transmitiam segurança a ombros largos, voz firme, hábito de abrir portas e dizer: "Eu resolvo". Trabalhava como gerente numa empresa que vendia equipamentos industriais. Não era carreira brilhante, mas estável. À mesa fazia piadas na hora certa, não bebia demais e sabia ouvir. Para um homem acima de 30, quase um luxo. No terceiro encontro, caminharam pela orla. Era começo de outubro. As folhas caídas estalavam sob os pés e o ar cheirava a mar. Bruno disse: "Gosto que você não fica o tempo todo pensando em dinheiro". Mirella tomou como elogio. Anos depois lembraria dessa frase e entenderia que não era elogio, era sondagem. Mas na época, ela tinha 26 anos, um homem com mãos quentes lhe dizia coisas boas e o mundo era simples. Namoro de 1 ano e meio. Bruno cortejou bonito, mas sem exageros, não por mesquinharia, mas porque acertava nos gestos exatos. Buquê quando não se espera. Mensagem de manhã: "Bom dia. Estou pensando em você". Prontidão para aparecer se ela tinha dor de cabeça. Não fazia surpresas com limusine. Ainda bem, porque Mirella detestava isso. Parecia um homem normal, confiável, que queria uma família normal. E Mirella acreditou.
O casamento foi simples restaurante para 20 pessoas vestido branco, sem armação lágrimas da mãe, brincos da avó nas orelhas. Bruno se mudou para o apartamento dela e na primeira noite, enquanto desencaixotava coisas no corredor, disse: Mirella, quero que você saiba, este apartamento é seu herança da sua avó. Não reivindico nada. O importante é estarmos juntos. O resto são papéis. Falou olhando nos olhos do bicha Mirella, voz firme e séria. Mirella sentiu um calor no peito. Pensou: aqui está alguém em quem posso confiar. Não sabia que assim começava aquele tipo de engano que funciona não pela mentira, mas pela longa e paciente encenação. Os primeiros 5 anos foram tranquilos, imperfeitos. Bruno às vezes se irritava com bobagens, podia ficar mudo por dias após uma briga e andar pela casa com cara de quem o mundo ofendeu pessoalmente. Mas Mirella se acostumou. Aprendeu a distinguir o verdadeiro aborrecimento do simples mau humor. Se ele ficava calado olhando o celular, era dia ruim no trabalho, a noite passava. Se calado e lavando louça, estava bravo com ela, mas em 1 hora vinha a abraçar. Aprendeu essa língua como se aprende estrangeira, não pelas regras, mas pelo hábito. Viajavam de férias, geralmente para o Nordeste, hotel simples, tomavam sol, comiam frutas. Nos fins de semana, iam ao cinema ou passeavam. Às vezes chamavam amigos para jantar. Bruno grelhava carne e todos elogiavam, ele sorria satisfeito. Por fora parecia uma família comum e boa. Mirella queria filhos não com desespero, mas com certeza. A conversa surgia a cada 6 meses e Bruno sempre respondia a mesma coisa. Vamos um pouco mais tarde. Agora não é o momento. Quero primeiro quitar o financiamento do carro. Vamos primeiro fazer uma reserva de segurança. Vamos esperar até a primavera. A desculpa mudava. A resposta era não. Mirella concordava porque acreditava. Ele planejava, não fugia. Não percebia que um pouco mais tarde não era plano. Era forma de nunca começar. As mudanças começaram mais ou menos 1 ano antes daquela noite que mudou tudo. Primeiro em detalhes que isolados não significavam nada, mas juntos formavam um padrão que Mirella ainda não sabia ler. Bruno passou a chegar mais tarde do trabalho, embora as vendas da empresa, segundo ele mesmo, estivessem caindo. Começou a fumar na varanda. Antes nunca fumara, agora ficava lá à noite olhando o pátio. O cinzeiro na grade enchia mais rápido do que Mirella conseguia lavar. Ela perguntou: você começou a fumar? Ele deu de ombros: só nervos. Trabalho acumulado. Ela não perguntou mais. Depois vieram as conversas sobre o apartamento. Primeiro, como quem não quer nada no jantar. Você sabe quanto custa um imóvel hoje no nosso bairro? É um dinheiro louco parado. Mirella respondeu: não é peso, morto é nossa casa. Bruno assentiu e mudou de assunto. 2 semanas depois voltou. Um conhecido meu ajudou um casal a investir o apartamento num negócio. Agora moram numa casa no interior e não faltam nada. Imagina casa própria, terreno, churrasqueira. Mirella balançou a cabeça. É da minha avó. Não vou vender. Bruno assentiu de novo, mas nos olhos dele ela viu não concordância, e sim cálculo, como se traçasse rota alternativa para o mesmo destino. Outro detalhe: Bruno ficou mais cuidadoso com o celular. Antes largava em qualquer lugar, mesa da cozinha, braço do sofá, prateleira do banheiro. Agora carregava no bolso mesmo em casa. Sempre que Mirella passava, cobria a tela com a mão. Se tocava, saía para o corredor ou varanda. Se chegava mensagem, só olhava quando ela estava em outro cômodo. Notou aos poucos como se nota a rachadura na parede. Primeiro acha que imaginou, depois vê que cresceu. Mirella disse a si mesma: todo mundo tem conversa de trabalho que não quer mostrar. Talvez resolva problemas e não queira me preocupar. Mas dentro, num lugar sem nome que sente antes da cabeça entender, já acordara a sensação de traição, silenciosa como sussurro atrás da parede. Não se provava nem se ignorava. Estava lá e esperava. Naquela sexta, Bruno saiu para a festa da empresa logo depois do almoço. Evento anual, restaurante fora da cidade, mesas longas, discursos da diretoria, depois música e dança até meia-noite. Todo ano igual, todo ano Bruno voltava depois da meia-noite meio alegre, cheirando a cigarro alheio e restaurante, e de manhã dormia até tarde. Mirella fazia café forte e não perguntava. Ritual comum ao qual se acostumara. Mirella ficou sozinha em casa e aproveitou. Gostava das noites sozinha, não porque não amasse o marido, mas porque no silêncio do apartamento vazio podia estar consigo sem esforço. Não ajustar o jantar ao horário alheio, não controlar o volume da TV, não perguntar chá ou café.
Só ser. Esquentou sobras do almoço do dia anterior, comeu na cozinha de pé junto à janela, olhando o pátio onde os ipês já tinham perdido as flores e o poste iluminava o asfalto molhado. Depois foi para o quarto, ligou um filme francês que queria ver há tempo, mas com Bruno era difícil. Ele não suportava a legenda e comentava alto. Assistiu até a metade, sentiu sono, desligou e pegou o celular para ver as horas. Era começo das 10 e a tela piscou com mensagem: "Aqui está chato, vou sair mais cedo. Chego em 1 hora." Mirella leu 2 vezes. Bruno nunca saía cedo da festa da empresa. Sempre ficava até o fim e ainda conversava meia hora no estacionamento. "Mas quem sabe talvez cansado." Respondeu: "Tudo bem, te espero." Pensou que pelo menos em casa esteja aconchegante. Ideia simples doméstica: trocar a roupa de cama. Lençóis limpos depois de um dia longo, cheiro fresco, detalhe que faz à noite. Mirella abriu o armário do corredor onde a roupa de cama ficava empilhada com ordem. Herdara isso da avó. Pegou o jogo cinza azulado de algodão comprado no ano passado em promoção. Voltou ao quarto, tirou a fronha, o edredom jogou na cesta. Depois puxou o lençol. O colchão compraram juntos 3 anos antes, pesado, ortopédico. O vendedor falara de zonas de suporte e molas independentes. Bruno assentira como entendido, embora Mirella soubesse que ele não fazia ideia da diferença. Puxou o lençol e levantou o canto do colchão para enfiar o novo bem fundo hábito da avó. O lençol tem que ficar preso para não sair à noite. A mão bateu em algo duro, plano, com bordas lisas como livro fino. Mirella franziu a testa. Não guardara nada ali. Puxou e tirou uma pasta plástica transparente com fecho. Pasta comum de escritório vendida em qualquer papelaria. Dentro viam-se folhas brancas. Sentou na beira da cama. O fecho abriu com um clique suave. Tirou as 4 folhas e começou a ler. As mãos já tremiam, embora o cérebro ainda não tivesse processado. O corpo entendeu antes. O primeiro documento era impresso em papel grosso com logotipo e carimbos. Contrato preliminar de compra e venda do apartamento. Endereço, metragem, matrícula, tudo batia. Comprador, empresa construtora Nova Era. Nome que Mirella nunca ouvira. Valor, leu 2 vezes e sentiu algo apertar nas costelas. Bem abaixo do mercado, uns 3,5, 40%, como quem tem pressa de vender. Embaixo, assinatura da vendedora Mirella Santos Oliveira. Olhou a assinatura e sentiu frio subir pela espinha. Não era a dela. Conhecia a própria assinatura como o rosto no espelho. Parecida muito. Alguém treinara. Mas as letras estavam ligeiramente diferentes, espaço um pouco maior, laçada do M, redonda demais. Alguém falsificara. Alguém que via aquela assinatura 1000 vezes em contas, cartões, documentos da gaveta. Alguém que morava com ela. Segundo documento, cópia de RG. Mulher desconhecida olhava com olhar calmo. Natália Cristina Mendes, 32 anos, endereço na periferia. Cabelos claros, sobrancelhas retas. Simpática. Mirella nunca a vira. Terceiro, impressão de reserva de passagens aéreas. 2 passagens só de ida, sem volta. Nomes: Bruno Oliveira Santos e Natália Cristina Mendes. Data: daqui a 3 semanas. Voo cedo, 7h15. Quarto bilhete manuscrito, letra de Bruno miúda e apressada. Lista numerada de tarefas. 1. Cartório preparar procuração. 2. Construtora reunião quarta. Confirmar prazos. 3. Passagens pagas. Enviar confirmação para N. 4. Fechar cartão após transferência. 5. Sacar dinheiro no máximo R$300 por vez. Último item sublinhado 2 vezes. Mirella colocou as folhas no colo. O quarto estava igual, paredes bege, cortinas bordô da avó, abajur, foto do casamento na cômoda. Tudo no lugar, mas tudo mudara. O mundo não desabou, mudou de textura. Como se tudo que tocara nos últimos 7 anos fosse cenário. Marido, família, palavras, o importante é estarmos juntos. Voz dele, mãos dele, beijo na testa antes de dormir. Tudo adereço num roteiro alheio, onde ela era a pessoa fácil de enganar, quieta, confiante, que não faz perguntas demais. Não soube quanto tempo ficou. Minuto 5h15. Tempo ficou denso. Primeiro impulso, ligar para a mãe, contar tudo, chorar. Segundo, jogar a pasta na cara dele quando entrasse. Terceiro, chorar no chão. Mas Mirella não fez nada disso. Levantou, foi à cozinha, encheu o copo de água da torneira, bebeu devagar, olhando o reflexo na janela escura.
No pátio, poste aceso e pés negros. O reflexo mostrava a mulher de 34 anos, com olheiras e têmporas suadas. Colocou o copo na pia, secou, as mãos voltou ao quarto, pegou o celular e fotografou cada documento dos dois lados sob a luz do abajur. Mãos tremiam, primeiros fotos borradas apagou e refez apoiando cotovelos nos joelhos. Cada folha frente e verso. Bilhete de Bruno em close. Enviou para si mesma no e-mail pessoal e trabalho salvou na nuvem, enviou para a amiga de escola Marina com nota não abra ainda, depois explico. Só guarde. Dobrou tudo de volta na pasta, fechou, levantou o colchão, colocou exatamente no mesmo lugar mais perto da parede. Abaixou o colchão, passou a mão, certificou-se de que nada aparecia. Depois colocou o lençol limpo, esticou. Ajustou cantos, pôs fronhas e edredom. A cama ficou perfeita, branca, fresca. Nenhum sinal de que o mundo de alguém acabara de virar. Mirella trocou de roupa, deitou por cima da colcha com o livro e acendeu o abajur. O livro estava na página de 3 dias atrás. Letras não formavam palavras. Via os números do contrato e a laçada falsa. Virava páginas sem ler e esperava. Bruno chegou pouco depois das 10. Ouviu a chave, sapatos jogados, bateu na parede, passos, água no banheiro. Entrou no quarto meio alegre, não bêbado, com aquele brilho nos olhos. Ainda acordada, obrigado por trocar a cama. Sinto logo que cheguei em casa. Inclinou-se e beijou a testa dela, gesto que ela sempre amara. Mirella sorriu com os cantos da boca, como sempre. Como foi a festa? Chato. Sempre a mesma coisa. Diretor falando de espírito de equipe, contabilidade cantando. Sérgio da logística dançando. Falava leve, habitual. Mirella ouvia e a sentia por dentro, vazio e frio por fora, sem rachaduras. Bruno trocou de roupa, deitou, virou de lado e em 3 minutos roncava. Mirella ficou olhando o teto. A rachadura no reboco ia do lustre ao canto, fina como fio. Antes parecia charmosa parte da casa velha. Agora era só rachadura. De manhã, enquanto Bruno dormia, Mirella foi à cozinha e ligou. Número estava na agenda velha da avó. Atendeu, voz rouca, mas clara. Alô, Dr. Arnaldo, bom dia. Sou Mirella, neta de Matilde. O senhor ajudou minha avó com a escritura do apartamento. Pausa. Matilde. Claro que lembro. Que Deus a tenha. Lembro do apartamento e das idas ao cartório. O que houve, Dr. Arnaldo? Preciso de ajuda. É sobre o apartamento da minha avó. Ele a atendeu à tarde na pequena sala no térreo de um prédio residencial, entrada pelo pátio. Cortinas pesadas, cor vinho, mesa cheia de pastas, cheiro de café nas paredes. Arnaldo, quase 70 anos, colete sobre camisa xadrez, óculos grossos que tirava e limpava o tempo todo. Mirella, seu marido é idiota. Mas idiota perigoso. Explicou com calma. Apartamento herdado antes do casamento não é bem comum. Bruno não tem direitos. Contrato com assinatura falsa, crime. Mas para funcionar precisa fazer direito. Se armar escândalo agora, ele destrói os papéis. Tem que pegar ele com os documentos no momento certo. No mesmo dia, Mirella foi ao cartório de registro e pediu bloqueio de qualquer transferência sem sua presença pessoal. Primeiro, cadeado na porta. Os dias seguintes foram prova. Ia trabalhar, revisava textos, almoçava na cantina cheirando a feijão. Por dentro, contava os dias até sexta. Sabia o que Bruno não sabia. Bruno, nesses dias, ficou mais carinhoso, flores brancas no sábado, sem motivo, jantar que preparou no domingo, conversa no sofá sobre investir no nosso futuro, procuração para garantia de empréstimo. Mirella ouvia, assentia, sorria, no ponto certo, espelho perfeito do que ele queria ver. Na sexta, chovia fina. Bruno acordou bem-humorado, cantava no banho. Mirella apertou a borda da mesa até os nós dos dedos branquearem, depois serviu café. Vou mais cedo, encontro você lá. Deixou ele sair primeiro, pegou a pasta debaixo do colchão e foi. Na sala do tabelionato esperavam o Dr. Arnaldo e o delegado Oliveira, a paisana. A tabeliã Lúcia, mulher séria de 50 anos, já avisada. Mirella colocou a pasta transparente na mesa escura de madeira. Documentos, fotos, tudo pronto. Bruno entrou às 11h05, pasta debaixo do braço, sorriso de vencedor. Viu a pasta dele na mesa, os papéis, a cópia do RG de Natália, o bilhete com sua letra. O sorriso escorreu devagar. Olhou para Mirella, para Arnaldo, para o delegado. A tabeliã falou. Bruno, sua esposa, apresentou queixa de falsificação de assinatura. Não posso lavrar nada. A representante da polícia aqui. Bruno ficou parado. A pasta caiu da mão, papéis se espalharam.
Pela primeira vez em 7 anos, Mirella viu o rosto dele sem máscara, só medo nu. Então entrou Natália, loira, casaco cinza. Viu a cena, os documentos, a esposa. Entendeu. Olhou para Bruno, é sério. O delegado explicou calmamente. Natália empalideceu. Pediu desculpas a Mirella. Eu não sabia. Ele disse que era divorciado, que o apartamento era dele. Bruno tentou explicar, gaguejou, contradisse-se. O delegado mandou parar. Melhor chamar advogado. Natália saiu primeiro. Bruno ficou sentado vazio. O resto foi rápido. Declaração, apreensão dos originais, bloqueio. Em casa, Mirella arrumou as malas dele no corredor. Bruno chegou, viu, assentiu em silêncio. Dormiu no sofá. De manhã desapareceu com as malas, deixou chaves e bilhete-chaves. Desculpe. Mirella trocou as fechaduras na segunda. Divórcio em 2 meses. Bruno não reivindicou nada. Perdeu emprego quando a empresa soube. Processo criminal, condenação condicional. Perdeu tudo que planejava ganhar. 1 ano depois, Mirella ainda morava no apartamento da avó. Trocou o colchão, pintou o quarto de cinza claro, montou pequena confecção de roupa de cama com o nome Lençol Limpo. 3 costureiras. Vida nova começou com lençol limpo por cima da mentira. Às vezes à noite sentava na cozinha com chá, olhava o papel de parede amarelo desbotado da avó. Amarelo é cor de casa quente. O chão era dela. Ninguém a tirava do lugar. Obrigado por ouvir a história. Com vocês o canal Viradas do Destino. Escreva nos comentários o que achou. Se gostou, inscreva-se.